E aí galerinha do nono ano, beleza? Estamos aqui para mais uma correçãozinha rápida sobre a última atividade, né? Essa aqui é a atividade 38. Ele fala sobre grandezas direta e inversamente proporcionais, né? Então, a gente viu a aula, ela teve uma aulinha, né? Uma introduçãozinha para vocês verem. E a primeira questão, ela é sempre respondida, né? Mas a gente vai ver como é que você faz essa primeira questão. Olha só, um construtor utilizará para fazer uma certa massa de areia com cimento a seguinte proporção. Quando ele fala de proporção, pessoal, é algo bem relativo, então é um número fechado. Quando você falar de proporção, você ouvir esse nome, você já sabe, tipo, 1 quilo de arroz é R$10. Então, o preço do arroz, em razão da sua quantidade, ela é aí proporcional. Enquanto um aumenta, o outro aumenta também. Então, 1 quilo de arroz é R$10, 2 quilos é quanto? R$20. Então, na hora que você aumenta um, automaticamente você aumenta o outro na mesma proporção. Às vezes é o dobro, às vezes é o triplo, às vezes é o quádruplo e assim vai. E é isso que a gente quer que você entenda aqui nessa questão, tá certo? Então nós temos o seguinte, ó, a cada 3 latas de areia mistura-se uma lata de cimento, além de água para fazer o preparo. Como na obra já existem 60 latas de areia para serem totalmente utilizadas, então será necessário para comprar quantas latas de cimento. Então a gente vai ter uma relação, certo? Vou mostrar aqui, olha, se vou subir aqui um pouco para você ver aqui o que está acontecendo. Eu vou usar o texto dele mesmo, porque essa ele já responde, as outras a gente faz tudo bem direitinho. Então ele fala o seguinte: eu faço uma relação, certo? Em uma tabela. Em um lado eu coloco latas de areia e do outro eu coloco latas de cimento. Ele fala que a relação é essa: a cada 3 latas de areia eu junto a uma lata de cimento. Ele fala que já tem quantas latas de areia? Eu boto onde tem latas de areia, já tem 60. Quantas latas de cimento serão necessárias? Então note só, nesse caso, eu sei que era 3, ele foi para 60. Aumentou quantos? Aumentou quantas vezes? Então eu sei que se eu multiplicar o 3 por 20, eu tenho aqui 60. Ou se eu multiplicar esses 60 por 3, é igual a 20. Então eu sei que aqui aumentou 20 vezes. Então se aqui aumentou 20 vezes, a lata de cimento também vai aumentar 20 vezes. Então era 1, eu multiplico por 20, então quantas latas de cimento vai ser necessário? 20 latas de cimento. Então isso que é proporção. Ah, professor, então se aqui eu tivesse aumentado 5 vezes, desse lado eu ia aumentar 5 vezes? Isso mesmo. Se você tivesse aumentado 5 vezes aqui você iria aumentar também 5 vezes. Então é isso. Resposta certa no item A, item O na primeira questão, item B. Show? Show, professor. Beleza pura. Então ela serve de parâmetro. Vamos lá fazer o passo a passo de novo. Ó. Faço a tabela, coloco o que eu estou estudando. Boto na primeira linha a primeira proporção, 3 latas de areia para uma lata de cimento. Ele me deu quantas latas de cimento, eu não sei, interrogação, geralmente eu boto X. Aí para 60 latas de areia. Outra forma de eu resolver isso aqui, pessoal, é utilizando a regra de 3. Então iria ficar assim, ó, aí 3 está para 60, assim como 1 está para X. Eu não sei o valor de X. Regra da matemática da igualdade de fração. O que eu faço? A multiplicação dos fins é igual à multiplicação dos meios. Resumindo, multiplicação em x. Então ficaria, olha só, esse 3 vezes x
igual esses 60 vezes 1. O 3 vezes x é 3x, igual 60 vezes 1 é 60. Eu estou indo devagarzinho porque eu sei que a gente ainda tem alunos que existe uma certa dificuldade. Isolando o x é igual, repito 60, e o 3 ele passa para o outro lado. Se ele estava multiplicando, ele vai dividir. Logo eu tenho, quanto é? 60 dividido por 3 dá 20. É outra forma de se resolver. Então eu quero que você tenha esses dois entendimentos, tanto da regra de 3 quanto da proporção. Se você tiver isso em mente, você vai longe, tá? Vamos para a próxima questão. Vou aqui fechar um pouquinho e vou subir para a gente ver, né? A gente aqui no improviso sempre. Vamos lá, segunda questão. Opa, segunda fechou aqui, não tem. Vamos lá, tá aqui. Segunda questão, galerinha. Espero ter dado para ver aí. Um pintor fez uma tabela relacionada à área da superfície a ser pintada, o tempo gasto para pintar essa superfície e a quantidade de tinta. Então, olha a tabelinha que ele fez. É bacana que a gente faça a tabela, porque você organiza os dados, sabe? Você faz a tabela. As 3 colunas, ele botou uma, a área em metros quadrados, o outro, o tempo em horas, e outra, a tinta em litros. Olha as unidades aí de medidas, tá? Então ele fez, ó, quando ele pinta 10 metros quadrados, ele gasta 2 horas de tempo e ele utiliza 1 litro de tinta, beleza? Quando ele pinta 40 metros quadrados de área, ele gasta 8 horas e ele utiliza 4 litros de tinta. Quando ele pinta 80 metros quadrados de área, ele gasta 16 horas e utiliza 8 litros de tinta. Note uma coisa bacana, olha a ideia da proporção, ó. Ele 10, 40 é 4 vezes 10. Então, isso quer dizer que os outros números eu vou ter que multiplicar por 4, porque 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4. Olha a proporção, certo? Regra de 3, a deixa da proporção, ele não muda, ó. 80 é 10 vezes 8, 10 vezes 8, 80. Então, esses resultados é só eu multiplicar isso aqui por 8. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 1 dá 8. Tá vendo como a proporção é bacana? Vamos ver o que ele pede. Qual será o tempo gasto para eu pintar uma superfície de 25 metros quadrados? Galera, então olha só. Eu vou ter o item A. Deixa eu ver se está dando para ver. Vou dar aqui para vocês, ó, item A. Então, eu sei que é uma relação da área, ele quer saber quanto seria, qual o tempo gasto para se pintar 25 metros quadrados. Então eu vou ter a relação entre área e tempo. Área e tempo. Eu sei que quando ele pinta 10 metros quadrados de área, ele faz isso em 2 horas. Beleza? Então, ele quer saber quanto tempo ele gasta para pintar 25 metros quadrados. Então, 25 metros equivale a X, que eu não sei. Fiz uma pequena tabelinha para que você entenda o que está acontecendo. Ó. Gosto de resolver esse tipo de questão usando a regra de 3. Então, a regra de 3, ó, eu posso fazer aqui mesmo. 10 eu gasto 2 horas. Então, caso fosse 20, eu ia gastar 4 horas, que é 10 mais 10 é 2 mais 2. E mais meia hora, certo? É 1. Então aqui eu ia gastar ao todo 5 horas. Vou provar para vocês, ó. Usando a regra de 3. 10 está para 25, assim como 2 está para x. Igualdade de fração, multiplicação em x. Então fica 10 vezes x, 10x, igual 25 vezes 2. Logo,
10 vezes x, 10x igual a 25 vezes 2 dá 50. Opa. Isolando o x é igual a 50 dividido por 10. E 50 dividido por 10, elimina o 0 com 0, x é igual a 5. Então, quanto tempo daria? Exatamente, daria 5 horas para aí pintar 25 metros quadrados de área. Bacana, muito simples, muito show. Vamos aqui para o item B, ó. Quantos litros de tinta gasto para pintar uma superfície de 35 metros? Agora ele quer uma relação entre área e tinta. Então vou botar aqui o item B. Deixa eu ver se dá para que vocês vejam tudo bem direitinho. Item B, a relação entre área e tinta. Faz a mesma coisa, professor? A mesma coisa. Então eu sei que a relação inicial de área e tinta é 10 metros quadrados de área, ele pinta com 1 litro de tinta, beleza? Então ele quer o que aqui, ó? Quanto de tinta gasto, não sei o tinta, é isso que eu quero, para pintar uma superfície de 35 metros quadrados. Dá para fazer usando a proporção? Dá. Então 10 é 1, então 30 é 3 e 5 é meio, então dá 3 litros e meio. Vou tirar a prova para vocês verem. 10 está para 35, assim como 1 está para x. Regra de 3, multiplicação, ó, 10 vezes x igual a 35 vezes 1. Logo, 10x igual a 35 vezes 1 dá 35. Beleza? Subindo um pouco aqui para você não perder, isolando x é igual a 35 dividido por 10 e aquelas multiplicações com base 10, né? Se divide por 10, a vírgula que está aqui anda uma casa para a esquerda, então fica 3,5. Não entendi isso aí, professor. Pode me explicar? Bom, antes você vai gastar 3, aqui era horas, né? E aqui é litros, 3 litros e meio de tinta. Bom, pessoal, essa divisão é muito simples, ó, 35 dividido por 10, beleza? Vai ser 3 vezes 10 dá 30, 30 para 35 dá 5. O 5 é menor do que o 10, vou colocar uma vírgula aqui, automaticamente eu acrescento um 0, que é para ficar maior o número, e 50 dividido por 10 dá 5. O 5 vezes 10 vai dar 50, resultado 0. Resposta 3,5. Bacana demais. Grava essa daí, eu sei que você já sabe. E aí a gente responde a segunda questão, tá? E a última questão, pausa aí o vídeo para você fazer a cópiazinha bem bonitinho. E vamos ver a última questão aqui, ó. Terceira. Quando colocamos certa quantidade de água no congelador da geladeira, ela se transforma em gelo. Olha aí uma águazinha de física. Líquido, geladeira no congelador, gelo. Com isso, o seu volume aumenta. Galera, não sei se vocês já notaram, mas se você colocar uma garrafa cheia d'água tampada na geladeira, quando a água congela, ela aumenta e acaba estourando. Isso quer dizer que a água, quando ela está congelada, quando ela muda de estado físico, né, do líquido para o sólido, ela aumenta de volume. Bacana isso. Com isso, seu volume, por exemplo, 1 litro de água em estado líquido, ela transforma-se em 1 litro, 1 de gelo. Então, olha só, água, deixa eu ver se já vai dar para ver aqui. Ó, relação água e gelo. 1 litro de água, ele se transforma em 1,1 litros de gelo. Beleza? Bacana, né? Vou colocar aqui, ó, na minha tabelinha, na minha relação, ó. Tá dando para ver? Vou subir mais um pouco. Tá. Assim, os volumes de água líquida e de gelo variam na mesma razão. Qual a quantidade em litros de gelo se forem colocadas 5 litros de água? Então, olha só, ele fala que 1 litro de água forma 1,1 litro de gelo, volume, né? E se for 5 litros de água, quantos litros de gelo vai se formar? Bom, pessoal, aqui você sabe aquela regra da proporção,
que o 1 ele foi multiplicado por 5, então aqui eu vou multiplicar por 5. 1,1 vezes 5 dá 5,5. Vou mostrar isso aqui utilizando a regra de 3. 1 está para 5, assim como 1,1 está para x. Esse x é a variável, quando a gente não conhece um número, geralmente a gente utiliza x, beleza? Igualdade, ó. Aí eu vou ter 1 vezes x igual a 5 vezes 1,1. Tá dando para ver? 1 vezes x é x. E 1 desapareceu, professor? Não, ele está subentendido. 1 não desaparece. E 5 vezes 1,1, vou multiplicar bem aqui do lado para você ver, ó. É 5,5, mas só para você ter uma multiplicação. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. A vírgula tem uma casa depois da vírgula, então a vírgula anda uma casa, então fica 5,5, tá? 5,5 de gelo. Então, galerinha, a resposta iria ser o item D de dado, 5,5 de gelo. Muito bom ter feito esse vídeo para vocês, curtam a aula aí, qualquer dúvida volte para vê-la. É importante, galera, que nesse momento você busque ampliar o seu conhecimento, tá? Embora a escola não esteja tão presente assim, mas logo, logo vamos voltar. É bom que você busque essas ajudas e nós estamos fazendo de tudo para que vocês mantenham um bom conhecimento. Um beijo no coração de todos e até a próxima, galera. Valeu!